Olá, nuestro grupo está formado por María Eduarda, Brenda, Larissa e Isabelle, y hablaremos de los números cardinales y ordinales. Los números em espanhol ou las numerales em espanhol são classificados como cardinales, ordinales, multiplicativos e fraccionários ou partitivos. Pero hablaremos solo de cardinales e ordinales. Numerales cardinales. Os números cardinais são os mais usados em todos os idiomas. São eles que indicam a quantidade exata de algo. Fique atento, na língua espanhola, o número 1 pode ser escrito de 3 maneiras: uno e una. Utiliza-se e una quando o número é seguido de um substantivo masculino ou feminino. Por exemplo, ela es una mujer muy guapa. Su hijo es un hombre honesto. Por outro lado, uno se usa quando el término no acompanha a los substantivos. Ejemplos: ¿Tienes un bolígrafo para pagar-me? Sí, tengo uno. ¿Cuántos hermanos tiene Ana? Él tiene uno. Tenga en cuenta que la palavra uno va seguida a um substantivo. Se utiliza para referir-se a algo mencionado anteriormente, em este caso, a palavra bolígrafo. Para escrever os números cardinales de 21 a 29 em sua totalidade, usamos palavras que consistem em la aglutinación de números de las decenas com o número de unidade. Exemplo: 21, 22, 25, 29. A partir do número 30, a grafia dos numerais é formada por duas palavras, e entre a dezena e a unidade utiliza-se a conjunção y, que significa e. Exemplos: 52, 52, 79, 79, 84, 84, 99, 99. Quando o numeral representa uma centena, diferentemente do que acontece em português, não utilizamos o YE para adicionar centena e unidade, tendo em conta o número 103, por exemplo. Enquanto em português escrevemos por extenso 103, em espanhol dizemos 103. Por exemplo, 102, 105, 107, 109. Apócope. Apócope es la superposición de una fenoma o una sílaba al final de una palabra. Esta superposición se observa, por ejemplo, en los numerales siguientes: 1, 100, 100. Verifique las explicações de cada uma delas. Sufre uma apócope quando precede a um sutil macho ou multiplicativo. Exemplo: Octubre tiene 31 dias, 51 estudantes de essa classe foram ao museu. Ciento sofre apócope quando é seguida por substantivos masculinos, femininos e multiplicativos. Exemplos: Aquel armário tiene más de 100 obras. Aquele armário tem mais de 100 obras. E la universidad de nuestros hijos tiene 100 professores, que significa a universidade dos nossos filhos tem 100 professores. ¿Qué son los números ordinales? Los números ordinales expresan el orden de los elementos dentro de una serie. Particularidade de los números ordinales. Los números ordinales concuerdan en género y número con el substantivo al que acompañan. Ejemplo: el segundo autobús, las segundas oportunidades, Manolo es el primero, Anita es la tercera. Los ordinales de la primera y de la segunda decena, décimo, vigésimo, se pueden escribir en una o dos palabras. Ejemplo: el 29º corretor. A partir de la terceira dezena, el ordinal escribe sempre em uma palavra. Exemplo: el 32º corredor. Se o número ordinal estar composto por várias palavras, então todas concordam em gênero com o nome ao que acompanha, e se mantêm todas las tidas.
Se o ordinal se escreve em uma palavra, então solo cuento em gênero e número é o último componente, e a tilde do primeiro componente se perde. Exemplo: la 11ª corredora, la 11ª corredora, el 32º corredor, la 32ª corredora. Primer e terceiro. Os cardinais primeiro e terceiro perdem o final quando precedem a um substantivo masculino. Exemplo: es mi tercer intento, es mi primeira actuação. Os números ordinários se abreviam com letras voladas colocadas junto à la cifra. A letra volada 0 se utiliza quando ela precede um substantivo masculino e a letra volada A quando o substantivo é feminino. Com os cardinais primeiros e terceiro se utilizam as letras voladas. Exemplo: en tercer corredor, en 29º corredor, la 31ª corredora. Números romanos ordinales. Los títulos reales o nobiliarios a menudo van acompanhados de um número romano quando há mais de uma persona del mismo rango com el mismo nombre de pila. Hasta el 10º, estos números se leen como ordinales. A partir del 11º, se leen como números cardinales. Exemplo: Juan Carlos I, Isabel I, Afonso X, Alfonso XII.